Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, nas fundações das nossas cidades. Vamos explorar uma tensão, sabe? Uma que começou lá nos primórdios da humanidade e que ecoa até hoje, nos nossos arranha-céus e, acredite, até nos foguetes que a gente lança para o espaço. Esta é uma análise sobre o que realmente nos motiva a construir cada muro. De Caim à Nova Jerusalém. E para começar, vamos pensar numa coisa bem no nosso tempo. Já parou para se perguntar o que leva algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo a literalmente planejarem uma fuga do nosso próprio planeta? Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas olha, não é. Isso está acontecendo agora. Uma parte da resposta está debaixo da terra. A elite global está investindo uma fortuna em bunkers de luxo, que são verdadeiros refúgios autossuficientes. É como se fosse uma tentativa de construir um Éden artificial, sabe? Um paraíso onde a segurança pode ser comprada e a vulnerabilidade humana é simplesmente eliminada pela tecnologia. A outra parte da resposta está lá no céu. Essa nova corrida para colonizar Marte e a Lua é muito mais do que simples exploração científica. É, de certa forma, uma Babel do século XXI. Uma tentativa de alcançar um poder tecnológico tão imenso que nos permita escapar dos nossos problemas e, quem sabe, até do próprio Criador. Então, o que a gente está vendo aqui, no fim das contas, é uma forma muito sofisticada de escapismo. É a fuga moderna, impulsionada por uma ansiedade que é super antiga, mas agora com ferramentas de altíssima tecnologia. Certo. Vamos destrinchar um pouco mais isso. O que a gente vê nesses bunkers e nessa corrida espacial é, na verdade, a reencarnação de um arquétipo muito, muito antigo, o de Caim. É a mesmíssima tentativa de escapar do julgamento, da nossa fragilidade como seres humanos, buscando uma autonomia total, um ponto onde a tecnologia basicamente substitui qualquer necessidade de dependência. E olha, o filósofo Paul Virilio tem uma sacada fascinante sobre isso. Ele diz que a própria tecnologia, em vez de nos trazer calma, na verdade acelera o nosso medo. E a corrida espacial, nesse contexto, se torna uma tentativa de construir um fora. Um lugar para onde o ego pode fugir sem ser confrontado, sem ter que prestar contas. Mas essa ideia de construir coisas para fugir do medo não é nem um pouco nova. Na verdade, ela tem um projeto original. Um primeiro arquiteto, digamos assim. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para as origens. Depois do fratricídio, Caim se torna o primeiro urbanista da história, sabia? E a cidade dele, segundo a fonte que a gente está analisando, não nasce de um desejo de comunidade, de união. Pelo contrário, ela é uma prótese para a vulnerabilidade. Pensa só, onde antes existia a segurança da presença divina, agora o que se ergue é um muro de autopreservação. E aí a linhagem de Caim avança. Eles desenvolvem a metalurgia, a música, a pecuária. São avanços técnicos gigantescos. O problema, como aponta a análise, não é a técnica em si, mas o uso que se faz dela. Uma ferramenta para alcançar a glória humana, uma autonomia que se desliga completamente de qualquer instância superior. E essa citação de Agostinho de Hipona, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A cidade terrena, que é a cidade de Caim, busca a sua própria glória nas suas próprias conquistas. É esse conceito que vai nos levar direto para a próxima parte da nossa análise. Agora vamos nos aprofundar um pouco no pensamento de Agostinho, que nos dá uma lente poderosíssima para entender toda essa dinâmica. Ele propõe que existem, na verdade, duas cidades, que não são definidas por fronteiras geográficas, mas sim por amores. Então, olha só que contraste. De um lado, a gente tem a cidade terrena. O fundamento dela, o amor próprio. O objetivo, a glória humana. E como ela se expressa hoje em dia? Em foguetes e bunkers. Do outro lado tem a cidade de Deus. O fundamento dela é o amor a Deus. O objetivo é confiar na providência divina. E a expressão? Se entender como um peregrino na terra. São duas lógicas de existência completamente opostas. Mas aí, a narrativa bíblica apresenta uma reviravolta, mas uma reviravolta completa. Uma contraproposta que subverte totalmente essa lógica humana de fuga e autoproteção que a gente viu até agora. E a lógica é essa aqui, é completamente invertida. Enquanto a humanidade desde Babel até os foguetes de hoje tenta subir para se salvar, a esperança escatológica que é apresentada é de uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Não é uma conquista, é um presente. Vamos analisar um pouco as características dessa segurança divina. Primeiro, ela é um dom, não é algo que a gente constrói.
Segundo, a proteção não vem de muros, mas da própria glória de Deus que preenche o lugar. Terceiro, é um lugar de transparência total, o exato oposto de um bunker escuro e fechado. E o mais impressionante de tudo, suas portas nunca, nunca se fecham. É aqui que o ponto crucial fica claríssimo. A gente tem duas lógicas de segurança em confronto direto. A de Caim, que é baseada em muros altos e portas trancadas, e a da Nova Jerusalém, baseada na presença divina e em portas abertas. E tudo isso nos traz de volta para o agora, para o presente, para uma escolha fundamental que molda a nossa sociedade e as nossas vidas: bunker ou presença. Construir para se esconder ou viver na confiança. A fonte nos deixa com essa afirmação que é muito poderosa. Toda tecnologia é uma antecipação escatológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que a gente constrói, desde um simples aplicativo até um foguete espacial, é uma expressão material daquilo em que a gente acredita sobre o futuro, sobre o nosso destino final. E assim, a pergunta final que essa análise toda propõe é esta: com os nossos projetos, com as nossas ambições, que cidade nós estamos de fato tentando construir? É a Babilônia da autossuficiência, do medo, da fuga? Ou é a Nova Jerusalém da presença, da comunhão e da paz? No fim das contas, a escolha é muito profunda. Entre a segurança comprada de um bunker e a vulnerabilidade confiante da presença, é o coração que decide qual será sua morada eterna. Uma reflexão e tanto para a gente encerrar a nossa análise de hoje.